Oi, gente! Sejam bem-vindos a esse estudo da Palavra de Deus, todos os que chegaram até aqui, especialmente os queridos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Eu espero que você abra o seu coração para receber a mensagem que o Senhor tem preparada para nós por meio dessa escola bíblica dominical do dia 23 de janeiro de 2022 da União Presbiteriana de Adolescentes da nossa igreja. Hoje, então, continuaremos refletindo um pouco sobre os profetas do Antigo Testamento, que é um estudo que a gente tem feito já nas últimas semanas com base na revista Uma Viagem pela História da Redenção, parte 2. E aí, nesse período, a gente já estudou diversos profetas, como Joel, Amós, Oséias, Obadias, Jonas, Naum, Miqueias, enfim. A lista vem crescendo, as aulas estão muito interessantes, eu e o Diego estamos trazendo essas reflexões para vocês e eu recomendo muito que você assista aos vídeos anteriores, né, as aulas das semanas anteriores. Tá tudo aqui no canal do YouTube da igreja, tá? Então vamos lá para o assunto de hoje. Isaías, né? Mais uma aula sobre Isaías. E recapitulando um pouco, na semana passada o Diego trouxe um ponto muito importante para nós que está nessa mensagem do Isaías, que para quem não sabe, o Isaías escreveu o livro profético mais longo, mais extenso de toda a Bíblia, né? É o maior em quantidade, com 66 capítulos. E aí o Diego abordou um ponto muito importante que está nesse livro, que é a nossa aliança com Deus, né? A aliança com Deus, tanto do povo judeu antigo, mas também a nossa atualmente. E basicamente, gente, o nosso Deus quer que a gente se relacione com Ele de verdade, completamente, de todo o nosso coração, sem hipocrisia, sem fingimento, sem uma relação de interesse. Não, uma aliança, um relacionamento, um compromisso de verdade. E, enfim, isso foi na semana passada. Como o Diego também comentou... peraí que eu me perdi aqui nas minhas anotações. Como o Diego também comentou, a gente vai ter 3 aulas sobre Isaías. É pouco perto do tamanho, da magnitude desse livro, mas vamos ter 3 aulas para falar, tentando apresentar alguns dos ensinamentos maravilhosos, entre tantos que esse livro contém, né? E aí hoje, então, a segunda aula em que vamos falar sobre Isaías, né? E vamos falar um pouco sobre o anúncio que esse profeta faz sobre um mediador, né? A promessa de Deus sobre um mediador que seria alguém que viria e teria um papel fundamental na nossa aliança com Deus. Mas antes da gente chegar lá, vamos resumir um pouquinho o contexto histórico dessa mensagem de Isaías, tá? Então, em primeiro lugar, o Isaías ele começou rapidinho, para a gente ter uma ideia. O Isaías começou a profetizar e exercer seu ministério, né, como porta-voz de Deus lá pelo século 8 a.C., quando a Assíria, que era um reino, né, um império lá da antiguidade, tinha se transformado num grande poder dominante. Eles eram um império, né? E durante todo o seu ministério, nesse período, né, nessa época, ele esteve aí alertando, ele advertiu, avisou o povo de Deus, né, sobre o castigo que viria, o castigo que Deus estava planejando sobre os 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. Lembram? Judá e Israel, o povo de Deus dividido. Então, o Isaías alertou sobre o castigo de Deus sobre esses 2 reinos por meio dos exércitos assírios. Esse império era muito forte, como eu falei, muito poderoso e estava avançando, estava conquistando vários territórios por ali. E aí tinha um forte perigo, principalmente para Israel, que era o reino do norte, tá? Então é nessa situação que o rei Peca de Israel, reino do norte, se junta, vai se aliar a uma outra nação chamada Assíria. Não é a Assíria, é a nação chamada Síria, tá bom? Para não confundir. Mas então Israel se junta com a Síria para resistir à dominação dos assírios, tá? E mesmo apesar dos profetas terem aconselhado contra essa aliança, ou seja, não era da vontade de Deus essa união aí, mas aconteceu. Então esses 2 aliados, Síria e Israel, pressionam Judá, que é o reino do sul, e tentam convencer o seu rei Acaz a entrar nessa união contra a Assíria, né, os assírios, que era aquela grande nação poderosa que eu falei. Daí, gente, nesse conflito, nesse momento aí de extrema tensão, em que o rei Acaz estava com muito medo de tudo que estava acontecendo,
Deus usa Isaías para lembrá-lo da aliança, né, da aliança com Deus, da aliança, e oferecer a ele outro caminho, oferecer a ele a garantia da proteção do Senhor contra os seus inimigos, contra os inimigos da nação de Judá, né, contra a Síria, contra Israel. Mas esse rei, infelizmente, reage com medo, com desconfiança perante a garantia que Deus faz a ele por meio de Isaías. E aí ele prefere se aliar aos assírios. E uma estratégia, né, para ir contra Israel e Síria, que também estavam pressionando ele, e acaba que é uma coisa que não dá muito certo, porque ele se livra de Israel, se livra da Síria, mas se torna subserviente, né, se torna ali um capacho, mais ou menos, da Assíria. Então, ele não seguiu, né, ele escolheu não confiar em Deus, né, e isso trouxe consequências bem complicadas no futuro para Judá. Enfim, é nesse contexto que Isaías traz a mensagem de Deus ao povo. Uma mensagem de advertência quanto ao exílio, mas também de esperança, porque quanto a um eventual retorno e principalmente, que é nisso que a gente vai tocar hoje, ao envio de um mediador da aliança, o próprio Messias. E ele é evidência, né, do amor, do cuidado de Deus quanto ao seu pacto conosco, com a humanidade. E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso hoje. Eu recomendo que você leia o livro de Isaías, na Bíblia. Talvez seja um pouco desafiador, porque é um livro muito grande, mas é maravilhoso. Eu também estou relendo, né, nos meus momentos aí de devoção pessoal, enquanto eu me preparo para essas aulas, né, para gravar a aula, enquanto eu assisto também, participo dessa nossa reflexão sobre o livro de Isaías. E assim, gente, vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena. É um livro, são 60 e tantos capítulos, mas você vai lendo um pouco cada dia e quando você vê, acabou. Enfim, de qualquer maneira, pega aí a sua Bíblia, fique à vontade, abra aí em Isaías para você poder ir acompanhando aqui durante a aula, tá? Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, tá? Vamos pedir para que Deus guie a nossa reflexão de hoje. Senhor, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada porque nós podemos usar esse recurso da tecnologia hoje para espalhar a sua mensagem, para alcançar as pessoas da nossa igreja e de fora e de todos os lugares, Senhor. Muito obrigada porque a sua palavra está aqui para nos abençoar, para nos ensinar tantos, Deus. Muito obrigada porque nós podemos diariamente aprender cada vez mais com ela. Eu peço para que o Senhor abençoe essa reflexão baseada no livro de Isaías, abra as nossas mentes e os nossos corações, guia-nos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que a gente compreenda, para que a gente aprenda e para que a gente saia daqui renovados e felizes com a boa nova do Teu Evangelho, com a Tua salvação e com essa mensagem maravilhosa com a qual podemos nos maravilhar todos os dias, Senhor, porque é demais para nossa compreensão, mas eu peço para que o Senhor nos ajude a entender e nos ajude a ter um bom momento aqui hoje. No nome de Jesus eu oro, peço e agradeço. Amém. Então, gente, antes da gente entrar no texto em si, vamos explorar um pouco o contexto de mediador, né? Para a gente entender exatamente o que é isso aí que Isaías está prometendo, né? Que esperança é essa que ele vai anunciar? O que um mediador faz? O que é um mediador? Então, vamos pensar, por exemplo, numa briga, num conflito, né? Quem tem irmão sabe, por exemplo, também, né, que podem acabar surgindo algumas discussões, né? Se eu começo a brigar com meu irmão, brigar sério, discutir, é comum a nossa mãe ou o nosso pai intervir para ajudar a resolver o problema, por exemplo, né, para incentivar o diálogo, para nos ajudar a chegar a uma solução, porque às vezes quando a gente briga, parece que não vai dar certo, que não tem como resolver, né, quando é uma discussão muito grande, um problema muito difícil, e às vezes é preciso que outra pessoa venha interceder para ajudar. Outro exemplo é quando dois alunos brigam na escola, né? É comum a professora ou até outro aluno intervir, agir como conciliador nesse conflito. Então, basicamente, gente, um mediador é uma pessoa que atua justamente como uma intermediária ali numa relação que está conflituosa. Um mediador é uma terceira pessoa que vai buscar soluções, vai mediar, moderar essa relação em conflito. E essa palavra mediador tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje,
tá? O Isaías anuncia e aponta para o único mediador completo e verdadeiro da aliança, ou seja, né, o mediador entre no nosso relacionamento com Deus, entre nós e Deus. Eu quero te convidar para ler comigo, peraí. Isaías 42, eu vou pegar aqui a minha Bíblia para a gente ler do versículo 1 até o 7, onde ele vai anunciar e falar um pouco sobre esse mediador. Vamos ver. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Agora o versículo 6, esse é bem importante. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então vamos ler de novo esse versículo 6, que é o principal para guiar a reflexão de hoje. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. A gente vê aqui o anúncio de um mediador da aliança, né? Que viria, tá? Aqui, claro, te farei mediador da aliança. E além desse trecho, né, o Isaías vai anunciar a vinda desse mediador em muitas outras passagens, porque aliás, o livro do Antigo Testamento que mais é citado no Novo, quando o assunto é a vinda e o ministério do Messias. Olha só, eu quero ler com vocês aqui. Deixa eu pegar minha Bíblia para a gente ler Isaías 7, o versículo 14. Que é um versículo muito conhecido e muito importante. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esse texto faz parte da conversa entre o Isaías e o Acais. E é nessa conversa, nesse momento, Deus ressalta que as promessas da aliança, né, durante a conversa com Acais, Deus ressalta que as promessas da aliança eram garantias permanentes. O nome Emanuel, aqui que ele vai dizer, quer dizer Deus conosco, e seria dado a uma criança, e é a síntese da aliança, que Deus está conosco, Deus quer estar próximo, Ele é um Deus pessoal. Então essa mensagem foi para o tempo de Isaías, mas ela também é uma profecia messiânica, uma profecia sobre a criança que nasceria, que era Jesus, né? Então ela se cumpre verdadeiramente em Jesus. Agora, o outro trecho que eu também quero que a gente leia é Isaías 9, dos versículos 1 até 7, que é maravilhoso, é um texto lindo, muito conhecido, que a gente costuma ler sempre na época do Natal. Vamos ler. Isaías 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida com sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha só, né? Principalmente aqui nos versículos 6 e 7, esses dois últimos. Olha o que Isaías diz, né? 4 nomes tão especiais que mostram algumas das qualidades desse mediador, desse Messias que viria, um descendente de Davi tão grande, né? Olha só, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É uma coisa que a gente sabe de cor de tanto ouvir e vale muito a pena a gente lembrar disso. Então, para a gente saber mais, né, um pouquinho mais sobre esse mediador, eu quero ler com vocês outro texto muito conhecido. Esse agora costuma ser lido sempre ali na época da Páscoa, que é o de Isaías 53. Que tem até uma música, não sei para quem já conhece, né? Às vezes a gente canta na igreja, nas devocionais da UPA, mas é uma música que para quem não conhece vale a pena pesquisar. Chama justamente Isaías 53. A gente vai ler aqui esse texto. Ele começa, na verdade, um pouquinho antes, ele começa, o texto que a gente vai ler, né, que eu quero ler com vocês, começa no versículo 13 do capítulo 52, aí a gente vai ler até o fim desse capítulo e vai ler o capítulo 53 inteiro. E para quem não conhece a música, pesquisa aí. Isaías 53, Projeto Sola, vai falar sobre esse texto aqui. E é uma música linda, tá? Mas ouve depois da aula. Depois que acabar a aula, você vai lá, abre outra guia no YouTube e ouve. Então vamos ler, a partir do versículo 13 do capítulo 52 de Isaías. Aí você abre a sua Bíblia para acompanhar comigo esse texto muito especial que vai falar um pouco mais sobre o mediador, um pouco mais sobre quem é essa pessoa aí que o Isaías está anunciando a vinda. Ó, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte,
e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. É uma passagem muito forte, né? E eu quero olhar com vocês bem mais atentamente para esse texto, para a gente comparar essa profecia aqui que o Isaías vai trazer sobre o servo sofredor com algumas passagens do Novo Testamento, que a gente vai poder ver como essa profecia se cumpre em Jesus, né? Enfim, olha só. Primeiro, em Isaías 52, no versículo 13, diz que ele será exaltado, elevado e muito sublime. Agora, se a gente pegar e comparar, por exemplo, com o que a Bíblia diz sobre Jesus, em Filipenses 2, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha só, outra coisa, em Isaías 53:3 diz que ele foi rejeitado entre os homens. E no primeiro versículo de Isaías 53 também diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ou seja, os homens rejeitariam a pregação desse servo, não iriam acreditar nele, né? Agora olha o que diz em João 12, os versículos 37 e 38. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Aí faz até referência a esse que eu li agora, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Outra comparação, em Isaías 53, no versículo 4, diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, o nosso pecado, né, em outras palavras. Agora, em Romanos 4, olha o versículo 25, o que diz, né? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, entregue por nossas transgressões. É para a gente ver como toda essa profecia se cumpre em Jesus. Eu acho maravilhoso isso, Isaías 53, versículo 5, diz que ele nos perdoará pelo seu sangue, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, Romanos 3, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. No versículo 7, né, do capítulo 53, fala que ele aceitaria voluntariamente a nossa culpa. Perdi aqui. Ele aceitaria voluntariamente a nossa culpa, aceitará o castigo, né? Agora, olha o que Jesus mesmo diz em João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, realmente, Jesus deu a vida por nós como o servo sofredor da profecia de Isaías, né? Agora em Isaías 53, 10 e 11 fala que ele justificará o pecado de muitos. E olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículos 15 até 19. Eu vou ler aqui com vocês rapidamente. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais da graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Jesus veio para salvar muitos, né, e redimir-nos pelo pecado lá atrás cometido por Adão, que manchou toda a humanidade, né? Enfim. Por fim, né, uma outra comparação que a gente pode ver aqui, entre tantas, no versículo 12, diz que ele foi contado com os transgressores, e lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, versículo 15,
Marcos capítulo 15, versículos 27 e 28 diz que com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Enfim, entre muitas coisas, né? Um pouquinho aí do que a gente pode ver dessa profecia sendo cumprida em Jesus. E então sabemos agora o que significa mediador. Sabemos que um mediador é anunciado por Isaías. E agora sabemos que esse mediador é um servo que deu a vida para nos trazer perdão e paz. Sabemos que tudo isso, sabemos também, claro, que tudo isso foi cumprido por Jesus. A gente viu um pouco disso sendo confirmado pelo Novo Testamento, né? Então, o que mais podemos pensar, para finalizar, sobre essas profecias de Isaías sobre o Messias nos dias de hoje? O que a gente pode pensar? Então, primeiramente, queria deixar essa pergunta: por que precisamos de um mediador? Por que a gente precisa de um mediador? Vocês lembram, né, que um mediador é uma pessoa que atua como um intermediário para solucionar algum conflito. Então, é claro, a partir disso a gente pode perceber o pecado, né? A gente pode lembrar lá do pecado que causou uma separação entre Deus e o homem, né? Fez com que nós, seres humanos, vivêssemos em guerra, desde a criação, vivêssemos em guerra com o nosso Criador, em conflito. E lá em Romanos 6, 23, a gente aprende com o apóstolo Paulo que o salário do pecado, a recompensa, a consequência, a única penalidade justa para o mal é a morte, né? A morte física e espiritual. Ou seja, gente, tem um conflito claro, existe um conflito óbvio entre nós e Deus, entre a humanidade e o seu Criador. Nós estaríamos então condenados por tudo, pela nossa natureza má, por tudo de errado, de ruim que fazemos diariamente. E é uma coisa que não tem nada que nós possamos fazer para resolver. Não é fazer boas ações ou tentar ser bonzinhos que a gente vai se salvar. Não, porque a gente não consegue redimir todo o mal que temos feito. Então parece que tem um conflito entre nós, uma guerra entre o ser humano e Deus, que não tem solução. E é aí que a gente chega nisso, porque olha só também o que diz Isaías no capítulo 64, versículo 4. E peraí que... Capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, gente, é óbvio, é por isso que nós precisamos de um mediador. A gente precisa de alguém que resolva o nosso conflito com Deus, alguém que nos aproxime, que nos reconcilie com Ele. E aí, o Jesus Cristo, né, o Messias anunciado por Isaías, se apresentou como mediador da aliança. Ele é o cumprimento dessa promessa, o cumprimento da promessa divina, né, que Isaías vai anunciar. Ele está entre Deus e nós, e atua para que a gente se reconcilie com o Senhor, tá? Então, nesse espírito, nesse sentido, olha só o que diz em Timóteo, eu quero ler com vocês, Timóteo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E também Romanos 5, versículo 1, que a gente vai, porque é quando Jesus recebe o castigo pelo nosso pecado que ele aplaca a ira divina, né? Ele toma sobre si a ira pelo pecado. Apesar dele não ter cometido pecado, ele toma sobre si a ira de Deus pelos nossos pecados. Então, olha só, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos nós. Nós temos paz com o nosso Criador por meio da mediação de Jesus. Então, essa é a boa notícia, essa é a boa nova, né? A boa notícia, a notícia maravilhosa, o Evangelho. O Evangelho é uma palavra que vem do grego e quer dizer boa notícia. Então, é isso, é a nossa salvação. Nós podemos ter paz com Deus por meio de Jesus. Essa é a mensagem que somos chamados para proclamar. E a nossa resposta a esse chamado, por mais difícil e desafiador que seja, porque realmente o cristão não é chamado para uma vida de conveniência, nós somos chamados à transformação, à renúncia, à dedicação. Mas a nossa resposta deve ser sempre: eis-me aqui.
E não é fácil, mas é fascinante, é libertador e é maravilhoso, porque nós temos a presença de Deus nas nossas vidas e isso nos preenche, isso é necessário, e por isso é necessário que a gente leve essa mensagem para que todas as pessoas também possam conhecer isso e possam se reconciliar com Deus por meio de Jesus. E graças a Deus nós temos a presença do nosso Emmanuel, que é Deus conosco. Então, gente, concluindo, né, chegando aqui ao fim da nossa aula, a gente pode recapitular então que o Isaías anunciou a chegada e o ministério, né, a vida do mediador da aliança, que é Jesus, né, o que foi cumprido em Jesus. O pecado trouxe inicialmente a morte, trouxe o conflito com Deus, nos afastou de Deus, do nosso Criador, mas Jesus nos reconciliou com Ele. Jesus nos apresenta uma nova realidade, uma nova possibilidade. Vocês entendem como isso é incrível? A gente tem que confiar só nele. Ele é o caminho, né? Como diz muito bem. Contar ao mundo que ele é o único caminho. A gente tem que espalhar essa notícia, esse evangelho, né, essa boa nova, para que todos possam se aproximar de Deus e viver em paz com Ele, porque essa é a vida verdadeira, né? O caminho do pecado é a morte, né? O resultado do pecado ali é a morte. Só com Deus podemos ter vida. E como que a gente pode se aproximar de Deus? Por meio de Jesus. E graças a Deus por isso, graças a Deus por essa redenção, por essa salvação, graças a Deus pela companhia constante do Emmanuel, de Jesus, Deus conosco. Enfim, é isso. Nosso mediador é Jesus. Isaías anuncia muito sobre ele. Essa é a segunda aula sobre o profeta Isaías. Eu espero que você tenha assistido até aqui, entendido um pouco do que eu tentei dizer aqui dessa minha maneira. E eu estou muito feliz de contar isso aqui, dessa aula, muito feliz por tudo isso. Eu espero que você tenha gostado também de ouvir e agora eu te convido para orar comigo para a gente terminar essa aula. E, enfim, entregar os nossos corações para Jesus todos os dias, para que a gente possa viver com Ele, viver com Deus, viver em paz e ter vida, né? Vida de verdade. Essa é a aula de hoje. Vamos orar para terminar. Pai, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por essa mensagem maravilhosa, muito obrigada pela tua salvação, pelo sacrifício de Jesus. Eu agradeço porque o Senhor nos ama tanto, que veio até nós, nos salvou, nos enviou essa possibilidade de ter paz contigo, Senhor. E eu peço para que o Senhor alcance os nossos corações, transforme as nossas mentes, para que a gente aceite verdadeiramente Jesus como Senhor de nossas vidas, para que a gente possa tomar posse dessa reconciliação e dessa mediação maravilhosa e completa e perfeita, para que a gente possa viver contigo por toda a eternidade, começando aqui, começando agora, começando hoje, Senhor, abraçando o teu evangelho, e dê-nos força e coragem para proclamá-lo, para levar essa mensagem maravilhosa pelo mundo, pelas pessoas que a gente conhece, por onde a gente passar, Senhor. Muito obrigada por essa boa nova, muito obrigada porque isso queima em nossos corações, Senhor. Eu peço para que cada dia a gente possa buscar mais ao Senhor e buscar viver mais em paz contigo e longe do pecado. E não longe do Senhor por conta do pecado, mas longe do pecado por conta de Ti, porque nós queremos viver contigo e com Jesus. Muito obrigada por tudo, Deus. Eu agradeço por essa aula. Eu peço para que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe a vida de todos que estão assistindo, todos os adolescentes, adultos, qualquer pessoa que tenha encontrado esse vídeo. Eu peço para que o Senhor alcance muitos corações, Senhor, e que essa mensagem continue sendo espalhada e alcançando pessoas, transformando vidas. Deus, muito obrigada por isso, obrigada pelo dia de hoje. Eu sou muito grata a Ti. E eu oro no nome santo de Jesus, nesse nome que é sobre todo nome. Amém. É isso, gente. Muito obrigada. Bom domingo ou boa semana para vocês todos. Um beijo. Tchau.